ouvido aqui a palavra do Senhor, que Deus tem colocado no nosso coração em relação a um tema específico para casais, para a família. Então vamos entrar já nesse tópico aqui, que é o quarto, né? Que é fatores da colheita. Então hoje vamos começar falando do fator tempo, se der tempo. Se der tempo. Né, Amanda? Se der tempo a gente fala do fator multiplicação. Falando do tempo, se der tempo. E o interessante é que você que gosta de plantar, principalmente o pessoal mais antigo, assim, né? Acho que a gente já pode falar que a gente é antigo, não, né? Não, eu não sou antigo. Já tem mais de 40 anos, aleluia, que gosta de plantar. Então, há tempo para todas as coisas, né? E não é o contrário, né? Em relação ao que nós semeamos na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos. Claro, a gente vive num mundo imediatista, né? Que a gente quer as coisas tudo para ontem, né, Amanda? E é toda essa loucura, essa velocidade. E aí acaba o quê? Plantando na vida do cônjuge ou do filho já de manhã e à tarde mesmo já arrancou a semente que plantou. Não quer esperar o tempo de Deus para poder fazer com que ela venha, né, crescer, venha dar flor, venha dar fruto. Então, a Bíblia nos ensina muito sobre a questão do tempo, de ter paciência. A gente vai ver aqui que tem vários homens e mulheres de Deus, Amanda, que uns esperaram um dia, uns esperaram um mês, uns esperaram um ano, outros esperaram 20 anos. Cada semente tem um tempo. A gente vê ali que você vai plantar uma semente de alface, ela tem um tempo para germinar. Já a semente, por exemplo, a rama ali da mandioca, né, que a mandioca é a rama, né? Já é outro tempo para ela nascer, assim por diante, né? Cada semente a gente vê ali na natureza, né? Um pé de limão, um pé de melancia, cada um tem seu tempo para nascer, um tempo para florescer, um tempo para que o fruto fique no ponto certo para colher, né? Então, vamos falar muito aqui hoje, essa tarde, sobre o fator tempo, em nome de Jesus. Amém, Amanda? Amém, glória a Deus. Então, fator tempo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 4, o versículo 26, a partir do versículo 26, Jesus, ele fala da parábola da semente, né? E diz assim a palavra: e dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então Jesus aqui ele nos conta uma parábola, né? De quando nós plantamos, que existe um tempo determinado. Como o Júnior disse aqui, cada semente tem um tempo determinado, né? A mesma coisa é um filho, são 9 meses, o tempo certo são 9 meses. Tem filho que nasce prematuro com 7, com 8, mas o tempo certo a mulher espera 9 meses. Então existe um tempo determinado para cada plantação. Então existe um tempo determinado quando você planta na vida do seu cônjuge, você não vai querer colher no mesmo dia. Existe um tempo, você precisa continuar plantando, você precisa continuar nutrindo, você precisa continuar amando, cuidando para você plantar, tá? Assim como o apóstolo Paulo fala em Coríntios 7, que quando a mulher ela quer ganhar o seu marido para Jesus, o que ela precisa fazer? Não é ficar falando no ouvido dele, vem para a igreja, não. Ela vai plantar o que? Amor, carinho, e aí é assim que ela vai ganhar ele. É a mesma coisa a gente no casamento. Se eu quero colher carinho, se eu quero colher cuidado, eu preciso plantar isso. Eu não posso esperar do Júnior isso. Eu tenho que fazer, tenho que começar
Comigo. Tem até um corinho antigo que fala: a começar em mim, quebra corações. Então precisa começar de nós. Você não pode esperar do seu cônjuge. Comece por você. Comece por você e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. É coisa tremenda. Existe, mas não esqueça que existe um tempo determinado. Eclesiastes Salomão disse: existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Existe um tempo. Tem casamento que você vai colher rápido, mas tem casamento que é um processo. É um processo, na maioria é um processo para tudo. Se você quiser colher a atenção do seu filho, o carinho, você precisa plantar. Você precisa dar atenção a ele, porque quando acontecer alguma coisa na escola, para quem que ele vai correr para contar? Para você. Então você precisa plantar atenção na vida do seu filho, para você colher a atenção dele, tá certo? Então, vamos falar aqui, o fator tempo, tá? Lembrando que o tempo de Deus, eu disse no programa passado, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo, nós queremos o quê? Para ontem, né, Júnior? Não é nem mais para hoje, a gente quer para ontem. Pra já. Né? Porque a ansiedade, por isso que Jesus fala da ansiedade. E Jesus nos alerta lá em Mateus 6, não andeis ansiosos. E é tão interessante que nesse contexto, ele fala 3 vezes, não andeis ansiosos. Ele fala 3 vezes, Júnior, nesse mesmo contexto. Não andeis ansiosos, não andeis inquietos, não andeis ansiosos. Tá? Deus está cuidando. Então, o nosso tempo é o tempo do relógio. É o Cronos, relógio. O tempo de Deus é o Kairos de Deus. Como o apóstolo Pedro fala aqui, como um dia, como se fosse 1000 anos, e 1000 anos um dia para Deus. Então a gente não sabe o tempo de Deus. Nós não sabemos. O que nos resta é esperar no Senhor, como o salmista nos ensinou. Esperei com paciência no Senhor. Aquilo que você está plantando, creia, guarde isso na sua mente. O que eu estou plantando hoje no meu casamento, na vida do meu cônjuge, na vida dos meus filhos, eu vou colher. Creia, você vai colher. Se você está plantando, como a gente disse nos programas passados, se nós estamos plantando sementes do burnout de Deus, eu vou colher bênção. Agora, se eu estou plantando sementes do burnout de Satanás, eu vou colher maldição. Então, analise quais são as sementes que você tem plantado. Em nome de Jesus. Quer falar alguma coisa, Júnior? Não. E a gente tem que entender que para poder plantar na vida do nosso cônjuge, para poder plantar na vida dos nossos filhos, de uma coisa que é determinante, Amanda, é você deixar orgulho e soberba de lado. É verdade. Porque uma das máximas do Evangelho de Cristo, sabe o que é, meu querido, minha querida? É você o quê? Se doar, você dar, não receber. Ali em Mateus capítulo 20, versículo 27 e 28, Jesus disse ali para a mãe dos filhos de Zebedeu, para a mãe do apóstolo Tiago e João: aquele que dentre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Olha que Jesus, o próprio Jesus, ele não veio para ser servido, mas o quê? Para servir. Ou seja, uma das máximas do Evangelho é o quê? É você servir. Isso que o Mestre nos ensina. Eu falo para você essa tarde, quem que quer servir? Quem que quer se doar? Isso começa o quê? Dentro de casa. Porque para o mundo isso é loucura. Quantas vezes, né, Amanda? A gente já ouviu pessoas que estão namorando, casais que estão ali noivado. Eu vou casar para ser feliz. Esse é um jargão totalmente errôneo. A gente ensina no curso Casados para Sempre que esse jargão que o mundo usa, vou casar para ser feliz. Daí é uma maior mentira que Satanás deixou aí, né, que é o pai da mentira. Porque segundo a palavra de Deus, ele está falando aqui, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, fala o quê? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. Então a palavra deixa bem claro, tudo que o homem plantar, ele vai o quê? Ceifar. Então precisamos o quê? Deixar orgulho e soberba de lado para que possamos o quê? Plantar na vida do nosso cônjuge, como a Amanda está falando aqui. Opa, se eu quero carinho, se eu quero atenção, eu tenho que plantar carinho.
Eu tenho que plantar atenção na vida do meu cônjuge, na vida dos meus filhos. Mas para isso tem que deixar o quê? Soberbo, orgulho de lado. Orgulho de lado. E para o mundo isso é loucura. E o próprio Paulo escreve ali em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele fala assim, ó, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então para o mundo é loucura. Você o quê? Se doar. Vou se doar para minha esposa? Vou se dar para meu esposo? Não, eu casei para ser feliz. Não. O que a gente ensina lá no Casados, curso de Casados, para sempre? A gente ensina o quê? Que você não vai casar para ser feliz, você vai casar para fazer o outro feliz. Porque a partir do momento, meu querido e minha querida, que você tem esse pensamento que você vai casar para fazer o outro feliz, estamos falando de semeadura e colheita. Você vai plantar o quê? Felicidade, você vai colher o quê? Felicidade. Aí que está o segredo, por isso que tem muitos casamentos, não só hoje, mas desde sempre, frustrado, porque as pessoas não têm esse entendimento, Amanda. Que fala que vai casar para ser feliz. Não, vou casar para fazer o outro feliz. Então essa é uma das máximas do Evangelho de Cristo. O que, Amanda? Você servir, você doar, você plantar, não receber. É claro que você plantando sementes do Jornal de Deus, como a gente está ensinando aqui faz no mínimo um mês, você vai o quê? Você plantar alegria, vai colher alegria no seu casamento. Se plantar atenção, vai colher atenção assim por diante. Então, em nome de Jesus, que você possa estar com o coração aberto, meu querido e minha querida, porque o inimigo, Amanda, Satanás, ele endurece o coração. Ah, não, só eu, principalmente o homem, né? Só que ainda tem, que geralmente machista, né? Não, eu aprendi assim, meu pai era assim, meu avô era assim, minha querida. Depois que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia fala o quê? Você é nova criatura. Você tem que ser o quê? Lapidado pelas Escrituras, não é pelo o que seu pai falou, sua mãe falou lá atrás. Claro, tem muitos ensinamentos ali, como a Bíblia fala, né? Não remover os marcos antigos que fizeram seus pais, tá, né? Tá lá em Provérbios. Claro, aquilo que nossos pais, nossos avós deixaram para nós, que está dentro da palavra, claro, temos que, implantar na nossa vida, mas em nome de Jesus, que você possa estar aberto, você, meu querido e minha querida, entendendo o quê? Que você precisa plantar para poder receber na vida do teu cônjuge, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, Amanda? Amém. Então, recapitulando aqui, ó, o que colhemos acontece numa época diferente que plantamos, isso é óbvio, né? É verdade. É óbvio isso. A gente não vai plantar, você não vai plantar igual eu vejo lá. A Débora esses dias quis plantar feijão. E ela ia lá todo dia olhar, ver se... Falei, filha, tem um tempo pra crescer, tem um tempo. Semente de maçã. Tentou semear, plantou semente de maçã. Um potinho pequenininho lá, mas já tá plantando. Então, você não vai colher no mesmo dia. Às vezes você não vai colher no mesmo mês, você não vai colher no mesmo ano. A gente vai ver aqui o exemplo de Ana. Dela até que não demorou muito, mas Abraão... Ele esperou para ter o filho mesmo da promessa, o filho da promessa mesmo. Não foi Ismael, que foi uma decisão precipitada que Sara tomou, mas o filho da promessa foram 25 anos de espera. 25 anos, sabe? Então, tem um tempo determinado. E esse tempo é tratamento de Deus na nossa vida. É um tratamento bom, porque... Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas cooperam. Então creia que tudo que acontece na sua vida é para o seu bem. Amém? Então, ó, depois de preparar o solo que a gente viu aqui em Marcos, né? De plantar a semente, irrigue a semente, sabe com o quê? Com a palavra. Porque, sabe por que a palavra? Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então você plantou, aqui vamos esquecer a questão da plantação de sementes mesmo no sentido literal. Agora eu quero conversar com você sobre a oração. Sobre a oração. Você está plantando oração. Você está plantando oração em alguma situação na sua vida, eu creio. Ou você está orando pelo seu cônjuge, ou você está orando pelo seu filho, ou você está orando pelo seu casamento, ou você está orando por uma causa na justiça, seja qual for a situação. Irrigue essa semente com a palavra.
como eu disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, tá? Então, vamos voltar aqui para a oração, tá? Eu quero dar um exemplo aqui de Ana, 1 Samuel, tá? Eu vou ler o texto aqui e a gente vai conversando depois, ó. 1 Samuel, vamos ler o texto e vamos conversando junto. 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E ele tinha 2 mulheres, tá? Então Eucana tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém a Ana não tinha filhos. É uma história muito conhecida, né? Subia, pois, este homem, Eucana, da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Tá? Então, o profeta ali, o maioral era Eli, e tinha os filhos, Hofni e Finéias. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma porção excelente, porquanto ele amava a Ana. Tá? Então, aqui, Eucana amava a Ana. Lembrando que Eucana não tinha filhos, ela era estéril. Porém, o Senhor tinha cerrado sua madre. Pelo fato de Ana não ter filhos, tá? Eucana dava a porção excelente para ela, porque ele amava Ana. Eucana amava Ana, tá? E a sua competidora, que era a Penina, que tinha filhos, excessivamente a irritava para a embravecer. Portanto, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Naquela época, a mulher que não tinha filho, ela era tida como uma amaldiçoada, tá? Por isso que a Penina, ela perturbava a Ana, né? Então, eu imagino, né? Como que era ali 2 mulheres morando numa mesma casa, esposa de um mesmo homem. Dá pra imaginar, né? Que coisa chata que era isso. E assim, o fazia de ano em ano. Então, todo ano, eles iam para Siló, oferecer o sacrifício, e Eucana dava parte excelente para Ana. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, tá? Aqui falando de Ana, orou ao Senhor e chorou abundantemente, tá? Então aqui a gente vê aqui a primeira, vamos dizer, a primeira citação aqui da oração de Ana. Tá? O que ela fez? A sua rival, Penina, a irritava por ela não ter filho. O que ela fez? Ela não ficou brigando com Penina. O que ela fez? Ela foi orar. É isso que nós devemos fazer, tá? Orar. Qualquer situação, oração, tá? Então ela, pois, amarga de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mais a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha só que interessante. Ela pediu um filho, e ela pediu ainda que fosse homem. Olha só que interessante. Olha só que, eu não vou dizer que é ousadia, mas foi a fé. Então, o que eu aprendo aqui? Que quando você for orar, você tem que ser específico. Seja específico nas suas orações. Deus, faz assim. Não que você está mandando Deus, mas você está fazendo um pedido para o Senhor. Contanto que
o profeta Jeremias fala assim, clama a mim e responder-te-ei. Deus fala através do profeta, clama a mim e responder-te-ei. O que Ana fez? Ela clamou e o Senhor respondeu, que a gente vai ver aqui depois. Então, seja específico nas suas orações. Eu tô falando aqui, tá, do fator tempo, e eu estou usando o exemplo da oração de Ana, tá? Recapitulando aqui. Voltando aqui no texto. Então, Ana fez um voto, tá? E ela pediu um filho varão. E sucedeu que, perseverando ela em orar, ó, a segunda vez que fala de oração aqui, Ana, ó, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, e só se movia nos seus lábios, porém não se ouviu a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Pelo fato de Eli não ter ouvido a voz dela, Eli estava achando que ela estava bêbada, tá? E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparte de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Aleluia. Olha só. Uma palavra foi liberada pelo profeta. Vai em paz. Aquilo que a Ana pediu, olha que o profeta profetizou na vida dela. E o Deus de Israel te conceda a tua petição. E disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha só, ela recebeu a palavra profética do profeta, ela tomou posse e ela já foi contente embora para sua casa, já sabendo que ela ia ter um filho, tá? Olha a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ela usou a fé dela aqui. E levantando-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Glória a Deus. Olha só. Então aqui, ó. Olha a importância de esperar o tempo da colheita, tá? Que Ana fez? Ela foi no templo, ela orou ao Senhor, tá? O que nós devemos fazer? Orar ao Senhor, tá? E crer que o Senhor está ouvindo a oração, tomar posse e esperar o tempo do Senhor, tá? O versículo 10 e 12, que eu falei aqui, ela orou, e no 12 fala que ela perseverou em oração. Então, Ana era uma mulher, que a gente pode ver aqui, de oração, tá? E eu lembro, sabe de quem, Júnior? Da viúva persistente. Sim. Se a viúva, que fala lá em Lucas 18, da parábola da viúva persistente, se ela tivesse desistido, será que ela teria alcançado a causa dela? É a mesma coisa nós, quando a gente começa a orar, a gente tem que continuar orando e esperar a colheita. E a colheita só vem no tempo do Senhor. Aqui, Ana, ela esperou 1 ano. Eli abençoou a vida dela, lançou a palavra profética, ela tomou posse no outro ano. No outro ano, ela já estava grávida, já com filho. Que a gente vai ver aqui mais um pouquinho sobre isso, tá? Então, a importância da oração e o tempo de espera. O salmista fala, esperei com paciência no Senhor. Você já orou? Continua orando e espera o tempo de Deus. Espera a sua colheita acontecer. Você quer falar alguma coisa, Ju? Aqui tá falando da persistência, né, de Ana. Isso. Jesus aqui no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, versículo 7 e 8, olha o que Jesus diz aqui, ó. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre.
Jesus aqui, ele usa o que? 3 verbos. Pedir, buscar e bater. Ou seja, o que ele está nos ensinando aqui? A perseverar em oração. É o que aconteceu com Ana. Ana era o quê? O texto deixa bem claro que você leu aí. Ela o quê? Perseverou em oração. Essa questão de perseverar em oração é... Você plantou. Imagina, você plantou... Dando um exemplo aqui no literal. Você plantou a semente e se perseverar é como você o quê? Depois que você plantou, você está o quê? Ali todo dia jogando água. Adubando. Então, essa perseverança e oração é você o quê? Continuar cuidando daquela semente que você plantou. Aí que está o detalhe. A gente tem ensinado para os casais, a gente sempre dá esse exemplo. Que o casamento é como se fosse, Amanda, uma planta. A partir do momento que você cuida da planta, desde quando do plantio até ela se tornar adulta, e mesmo tornando adulta, você continua ali o quê? Cuidando, que é adubando, tirando o mato, tem galho que você precisa o quê? Apodar. Você vê que aquela planta, ela sempre vai estar o quê? Bonita. Sempre vai estar com as folhas verdes, automaticamente no tempo certo vai dar o quê? A flor, depois da flor vem o fruto, e depois do fruto vem o quê? O fruto maduro. A colheita. Mas tudo você vê que tudo tem um tempo. E o casamento é como se fosse essa planta. Você precisa estar a todo tempo, diariamente, mês a mês, ano a ano, o quê? Cuidando dessa planta. Muitos cônjuges esquecem desse detalhe. Vai passando aquilo lá, né? Quando namoro é uma coisa, noivado é outra coisa. A hora que casa embaixo do mesmo teto, esquece de cuidar como cuidava na época do namoro, do noivado. E é o quê? Essa planta que é o casamento, a tendência é o quê? Se você deixa de cuidar, é igual uma planta, vai o quê? Ela vai murchando, ela vai secando, daqui a pouco que ela morre. Então, em nome de Jesus, estamos falando aqui de tempo, de perseverança. Continua perseverando em oração, continua pedindo a Deus aquilo que você vê que precisa mudar na vida do teu cônjuge. Aquilo que você precisa ver, que precisa mudar na vida dos teus filhos, continua o quê? Orando, pedindo, perseverando, como Jesus ensinou aqui, ó. Pedir se vos á, buscar encontrarei, bater e aí abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Então, esse bater, esse buscar e esse pedir é você o quê? Tá cuidando dessa planta que é o casamento em nome de Jesus. E aqui no versículo 17, o versículo 17 diz assim: Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. O 18 e o 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, ou seja, ele teve relações com Ana e o Senhor lembrou dela. Aqui é interessante, como eu já falei, Ana, ela recebeu a palavra do profeta. Ela creu na palavra da mesma forma quando a gente lê a palavra. Nós devemos crer o que diz a palavra, devemos ter fé. E foi a fé na palavra do profeta. Foi a fé que fez com que ela voltasse embora já contente, já crendo que ela ia ter um filho. E um filho homem ainda, do jeito que ela pediu, tá? Da mesma forma, quando nós oramos, nós pedimos ao Senhor, como diz a palavra, clama a mim e responder-te-ei, creia, Deus vai te responder. Deus vai te responder um sim, Deus vai te responder um não, mas creia que o não é para o seu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem, ou Deus vai responder, espere, é no tempo de Deus, tá? Então ela creu na palavra, glória a Deus. O versículo 11 diz assim, ó: E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares,
ela fez um voto e ela pediu aqui, como eu disse, um filho homem, tá? E o versículo 28, tremendo. Olha o que diz aqui o versículo 28. Pelo que também o Senhor, eu o entreguei por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido e ele adorou ali ao Senhor. Ou seja, ela fez um voto e aqui no versículo 28 ela cumpriu um voto. Samuel nasceu e ela levou para o sacerdócio o filho que ela prometeu ao Senhor. Senhor, diz aqui a oração, se tu, vou ler aqui de novo o versículo. Glória a Deus. E votou um voto dizendo, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, se de mim te lembrares da tua serva, se não te esqueceres, mas a tua servas derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Então, aqui no versículo 28, ela cumpriu com o voto. Ela teve o filho. É tremendo, porque assim, ela só queria ter o filho. Ela teve o filho e ela falou assim, Deus, eu vou te devolver. Ela devolveu o filho. Só que Deus é tão tremendo que olha o que ele faz aqui, ó. Deus, ele recompensou o sacrifício dela. Glória a Deus. Olha só. Por isso que a gente fala que Deus, que existe, a gente tá vendo o fator do tempo e existe o fator da multiplicação. Aleluia. Que eu não tinha pensado nisso antes, eu tô pensando nisso agora. Sim. O fator da multiplicação, olha que coisa tremenda. Capítulo 2, versículo 20 e 21 diz assim, ó. Capítulo 2. E Eli abençoava a Eucana e a sua mulher. Então Eli, o profeta, abençoou Eucana e a sua mulher, Ana, que tá? E dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha só que coisa tremenda, até me arrepiei. Que coisa tremenda, o fator da multiplicação. Eu não vou entrar agora aqui no fator da multiplicação, só citando, tá? O que Deus fez na vida de Ana. Ana, ela fez um voto, ela pediu um filho ao Senhor. O voto, ela cumpriu com o voto, devolveu esse filho ao Senhor, mas depois Deus abençoou ela com filhos e filhas. Ela não ficou sem filho, ela não ficou. Deus deu a ela depois filhos e filhas. Ela esperou o tempo do Senhor, mas ela esperou em oração. Ela foi perseverante. Isso, a oração e a perseverança não pode faltar na nossa vida. Não pode. Tá? Se você precisa de mudança no seu casamento, mudança na sua família, continue orando, continue perseverando, porque Deus é um Deus que trabalha para aquilo que nele espera. E o tempo de colheita, temos que entender que ele é totalmente diferente do tempo da semeadura. Ninguém planta hoje e colhe hoje. Daí não existe. O tempo são diferentes. Aconteceu com Ana. Coisa linda. Ela pediu um filho só. Ela pediu um filho. E ali, em 1 Samuel 2, se você leu ali, fala que Deus deu mais 3 filhos homens para ela e mais 2 filhas mulher. Olha que coisa linda. Aí, sabe o texto que eu lembrei aqui, Amanda? Efésios 3:20. Olha que a palavra de Deus fala aqui, Paulo fala em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso, aleluia, para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele dá muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos. Aqui a gente vai falar no próximo programa do outro fator. Então vamos falar do fator tempo e vamos falar do fator quê? Multiplicação, né? Olha que coisa linda. Então esse é o nosso Deus. O próprio Jesus falou, né, meus queridos, que nós somos maus, né? Sendo maus, não, né? Consegue dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina Deus que quer nos dar. Mas a gente só precisa o quê? De fé e permanecer o quê? Na posição. E esperar o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, meu querido, minha querida,
A gente não entende, mas nosso Deus, Ele é perfeito, Ele sabe o tempo correto de essa cura vir, essa enfermidade que talvez você esteja passando, no tempo certo dessa cura vir, no tempo certo, o teu cônjuge se converter. Quantas mulheres, né, Amanda, e homens que oraram para que Deus alcançasse o seu cônjuge, às vezes demorou um mês, né? Temos relatos que demorou anos, né, Amanda, de mulheres ali orando, homens orando pela conversão do teu cônjuge, e no tempo certo, no tempo certo de Deus. E o que aconteceu? Deus fez a obra. A gente tem que entender que não queira ajudar Deus. A partir do momento que a gente plantou, a gente está orando, a gente está regando com fé, com oração, vou querer dar um jeitinho, né? Uma mãozinha para Deus. É aí que acaba o quê, né? Não saindo do jeito que Deus quer. Por quê? Porque a gente quer o quê? Pôr a mão, né? Aí lá, às vezes, arrancar a semente que já está plantada, aí não vai colher. E a gente está falando aqui de tempo. E por mais que você possa já estar até enxergando seu milagre, é igual aqui, né? A gente ganhou uns abacates lá em casa, né? Nossa, é mesmo. E a Amanda tá doida pra comer abacate, né? Aleluia, mas... O abacate não tava amadurecendo. Aí o quê? Você vai... ela sempre fala pra mim, Júnior, tá bom o abacate? Eu vou lá dar aquela apertada e tá duro, né? Ou seja, não tá bom pra comer. Você comer antes do tempo... É horrível. É horrível. Você não consegue comer. Isso é qualquer fruta. Eu lembro que no terreno na frente da casa do meu pai tinha um baita pé de caju, aqueles cajuzão bonito, lindo. Se fosse você que já comeu caju antes do tempo, você vai comer ele amarra a boca. Nossa, a boca ele amarra mesmo. Por quê? Porque não está no tempo certo. Agora, no tempo certo de você comer o caju, ele é docinho, é saboroso, é assim o abacate. Aí a Amanda hoje, ela pegou um abacate e falou assim, Júnior, eu acho que esse daqui tá bom. Aí ela falou assim, daqui, apertei e falou assim, não, pode comer que esse tá madura. E comeu, foi uma benção. Aleluia. Então, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? Como lá em Eclesiastes fala, né? Eclesiastes capítulo 3, a gente não pode deixar de ler aqui, né, Amanda? Estamos falando de tempo. Lá em Eclesiastes capítulo 3, posso ler aqui rapidinho? Porque aqui Salomão ele deixa um texto maravilhoso aqui que resume tudo que a gente está falando aqui do tempo. Ele deixa escrito aqui em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, ele fala aqui, ó, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantar, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia. E deixa bem claro aqui o que? Que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você tá falando aí, eu tô lembrando que você falou de várias histórias que esperaram no Senhor, e eu lembrei da nossa história. Glória a Deus. Quando a gente começou a namorar, o Júnior não era cristão. E meu pai e minha mãe tinham abençoado o namoro. Aí eu falei, mãe, vamos orar pra ele se converter. Vamos orar. E ele gostava de jogar um futebol, tinha um time de futebol, meu Deus do céu. Era o time de futebol, o negócio dele era o time de futebol, o futebol, a bola, e gostava de tomar uma. Né? E eu falei assim, mãe, vamos entrar no propósito e vamos orar. Em nome de Jesus. E aí nós fizemos um propósito com Deus.
Nós namoramos 4 anos, namoro, noivado, casamento. Depois de 3 anos, foi 3 ou 4 anos? O seu batismo foi no mesmo ano do nosso casamento. Entre 3 e 4 anos de oração, o Júnior aceitou Jesus e se batizou. Aleluia, então, esse testemunho é para o quê? Para edificar a sua fé. Porque a gente não vê só na Bíblia, a gente vê nas nossas vidas. Quantos testemunhos de oração? Tem vários testemunhos de oração, né? Mesmo a nossa filha, 6 anos orando, né? Mas o que eu quero te dizer é que... Glória a Deus. Não desista de orar. Continue orando. Como eu dei também o exemplo aqui da parábola da viúva persistente. Seja persistente. O Júnior falou de Mateus 7, pedi, a palavra de Deus fala assim, pedi e dá-se-vos-á. E depois o versículo 8, acho que é o 8 que fala, aquele que pede, recebe. Então você precisa crer o que diz a palavra. Se eu estou pedindo para o Senhor, segundo a vontade de Deus, que diz lá em João, 1 João 5, 14, 15, segundo a vontade de Deus, creia. E é tão interessante, deixa eu abrir lá, Júnior. E é tão interessante o que diz a palavra, e fala assim, ó, que esta é a confiança que temos no Senhor, nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, a vontade do Senhor, creia, é restaurar seu casamento. A vontade do Senhor é restaurar a vida do seu cônjuge. A vontade do Senhor é restaurar a vida do seu filho. Creia nisso. Então, esta é a confiança que temos no Senhor, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Creia. Deus está te ouvindo. Clama a mim e responder-te. Não esquece desse versículo, ó. E se sabemos, eu acho tremendo esse versículo 15, fala assim, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Sabe o que eu penso aqui? Quando fala que alcançamos as petições, já começa a agradecer. Você não está vendo, mas já começa a agradecer. Isso é uma prova de fé. Porque Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu espero, eu não estou vendo, mas eu espero. É a prova das coisas que não se vê. Então, já começa a agradecer. Agradeça pela restauração do seu casamento. Agradeça pela restauração do seu esposo, dos seus filhos. Agradeça pelo seu casamento restaurado. Já agradeça a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero falar rapidinho aqui. Eu achei que a gente fosse entrar no fator multiplicação, né? Então eu vou falar um pouquinho de Abraão, tá? Rapidinho aqui, até dar o nosso tempo. Gênesis 12, Deus promete uma nação a Abraão. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha só. O Senhor chega a Abraão e fala assim, sai daí, de onde você está. Ele morava em Ur dos Caldeus. E vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu acho tão tremendo, porque assim, o Senhor não falou assim, sai daqui e vai para Jordânia, vai para Jerusalém. Não. Ele falou assim, vai para um lugar que eu te mostrarei. E o que ele fez? Ele usou a fé. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Ó, abençoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Então, o Senhor aqui faz uma promessa a Abraão, tá? E aí, lá no versículo... Aqui, Abraão, ele tinha mais ou menos 75 anos, tá? No capítulo 17, versículo 1, Deus muda o nome de Abrão. Sendo, pois, Abraão da idade aqui, ele já tinha 99 anos. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. É o El Shaddai aqui, né? Então, ele tinha 75 anos quando o Senhor chamou Abraão. Aqui, ele já estava com 99. Então, passaram 24 anos, certo, Júnior?
24 anos o Senhor fez a promessa. Ainda não tinha se cumprido a promessa. 24 anos. Aí o Senhor aparece para ele e fala assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o que eu te prometi lá ainda eu vou cumprir. Aleluia, glória aí a Deus. no capítulo 18, o Senhor aparece para Abraão. Aqui aparece 3 anjos para Abraão. Tá? Eu vou ler rapidinho aqui que dá tempo, ó. E depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou-se os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, vendo, correu à porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, rogo-lhe que não passes de teu servo, traga-se agora um pouco de água, lavai os vossos pés, recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até a vosso servo. Vou lá para o versículo... Eu vou continuar aqui, ó. E Abraão apressou-se em ir com Sara à tenda e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela, tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la. Tomou manteiga, leite e vitela, e eles estavam em pé junto e debaixo da árvore e comeram. Olha só o versículo 9. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Lembra que no capítulo 17, o Senhor apareceu para Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Onde está Sara, tua mulher? Ele disse: ei-la, aí na tenda. Ele disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele. Então, Deus aqui estava falando de novo para ele, ó: o que eu te prometi lá, eu vou cumprir. 24 anos se passaram. Era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Por que Sara riu? Ela disse aqui, ela já era velha. Velha no sentido literal. Ela já estava com 89 anos. Já tinha passado menopausa, já não tinha mais costume das mulheres para engravidar. Entendeu? Por isso que ela não estava acreditando, tá? E por isso que ela riu. E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara? Dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. Olha o versículo 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri. Portanto temeu, e ele disse: não digas isso, porque te riste. Levantando-se aqueles varões ali, olharam para a banda de Sodoma. Então aqui, depois desse tempo, Sara, ela tem o filho e chama Isaac. Depois de um ano certinho aqui, depois que o anjo apareceu para Sara. Ou seja, 25 anos Abraão esperou o filho da promessa. 25 anos. Então, ele plantou fé e ele colheu milagres. Glória a Deus. Então, plante fé para que você venha colher milagres. Em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus, né? Um tema maravilhoso, esse Semendo e Colhendo, com esse tópico fator tempo, né? E que Deus possa nos dar discernimento, nos dar paciência para esperar o tempo do Senhor. Não é fácil, Amanda. Nossa carne, ela é ansiosa. Por isso que Jesus deixou escrito ali em Mateus capítulo 6, né? Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, basta cada dia seu próprio mal. É difícil. O texto é simples, direto,
Que ele fala, o dia é mau. Então, para que você vai trazer ansiedade de amanhã para hoje, daqui uma semana para hoje, daqui um mês para hoje? A mente vai pirar, pode dizer, né? Por isso que a gente vê muitas pessoas hoje procurando psiquiatra, procurando psicólogo. E claro, tem que procurar mesmo ajuda. Por isso que Deus deixou os médicos, mas em nome de Jesus. Que Deus possa nos dar paciência, tranquilidade, que nos possa fazer com que deixemos o nosso orgulho, Amanda, o nosso altivez, prepotência e sentimentos destrutivos que passe bem longe da nossa vida, para que possamos semear na vida do nosso cônjuge, para que possamos colher, possamos se doar para a nossa família, na vida dos nossos filhos, para que possamos plantar atenção, plantar carinho, plantar amor, claro, sem querer nada em troca. Esperando o tempo de Deus e sabendo que a colheita é certa no tempo de Deus, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar para a tua casa, para a tua família. Aguenta só mais um pouquinho, após a vinheta, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando o amor toca o coração, amor verdadeiro, amor sem palavras, que chega sem medo, que não se acaba. É momento de oração. Vamos falar com Deus. foi Deus quem me deu você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que pode fechar seus olhos, colocar a mão no teu coração. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Sim, em nome Deus. de Jesus, te agradecemos, Senhor Deus, Obrigado, por essa Deus. tarde, ó Pai. Obrigado por tua Obrigada, palavra, Senhor Pai. Jesus, pela tua palavra. Meu Aleluia. Deus, que é viva, Glória a eficaz, Deus. mais penetrante que espada de 2 gumes. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, esteja ministrando, Pai, nos corações das Sim, famílias, Deus. dos casais, ó Pai, a Em nome de importância de esperar o tempo Sim, determinado Deus. do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Em nome de Pai, Jesus. que cada irmão, cada irmã, cada nome casal, de Pai, Jesus, possa Pai. esperar com paciência no Sim, Senhor, no Deus. tempo da colheita. Pai, em nome, nome de de Jesus, Jesus. como foi lido aqui, como foi citado aqui, Efésios Aleluia. 3:20, ó Pai. O Senhor Sim, opera Deus. muito além daquilo que Em nome de pedimos Jesus. ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Glória Deus, a em Deus. nome de Jesus, toma em tuas mãos este casamento, essa família. Sim, Senhor Deus. Deus, toma em tuas mãos, ó Pai, os filhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, entra com a tua providência, ó Pai. Eu te peço, Em nome Senhor. de Jesus. Ó Pai, por pessoas que têm, ó Pai, esperado causas Sim, na Deus. justiça, Senhor. Entre com a tua providência. Pai, tu és o justo juiz. Senhor Deus, peleja, Sim, ó Pai. Pai. Senhor Deus, nesta causa, Senhor. Trabalha nesta Em causa. nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma em tuas mãos, Senhor Sim, Deus, Deus. esses filhos, ó Pai. Pai, que eles venham respeitar os pais. Que Aleluia. haja, Senhor Deus, o diálogo nesta Em nome de casa. Jesus, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, seja repreendido o Sim, espírito de Pai. rebeldia neste lar. Toda Pai, que contenda, haja, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Em Pai, o nome de amor, Jesus. ó Pai, nesta família. Que Em haja, nome Senhor de Deus, o Jesus. diálogo. Que haja o companheirismo neste Sim, casamento. Deus. Que haja cumplicidade. Que haja Em nome de amizade. Jesus. Pai, em nome de Jesus, toma em tuas mãos, Abençoa Senhor. teu povo, Toma em ó Pai. tuas mãos, ó Pai. Que possamos, Senhor, Em nome ajuda de o Jesus. teu povo a esperar. Ajuda o teu Em povo a nome esperar, de ó Pai. Jesus. Tira a ansiedade. Pai, em Sim, nome de Deus. Jesus, seja repreendido todo espírito de ansiedade. Em nome de Jesus. Pai, toda preocupação seja repreendida, ó Pai. Em Que nome de cada Jesus, vida, ó Pai. Pai, possa entregar ao Senhor Sim, Deus. todas as preocupações, ó Pai. Em Como nome diz de a tua Jesus. palavra, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia Aleluia. nele. Pai, que cada vida possa confiar Aleluia. no Senhor, como diz a tua palavra, e Ele tudo Sim, Deus. fará. Pai, que essa pessoa possa confiar no Senhor, sabendo que o Senhor Em nome de está Jesus. trabalhando, como diz a tua palavra, que desde a antiguidade não se ouviu, Aleluia. nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus. Glória a Deus. Um Deus
que trabalha para aquele que nele espera. Pai, em nome de Jesus, ajuda, Pai, este casal a esperar em Ti, ajuda essa família a esperar em Ti, ó Pai, seja qual for a causa, seja qual for o problema, a situação, Deus, que cada um possa entregar a Ti. Deus, em nome de Jesus, eu não sei, eu não conheço, mas eu entrego a Ti, Pai. Eu entrego a Ti cada irmão, cada irmã, cada casamento, Pai, cada família eu entrego a Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, e continua trabalhando na vida de cada vida, Pai, de cada ouvinte. Em nome de Jesus, nós pedimos e Te agradecemos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida. Tenha um excelente resto de quinta-feira. Amém. E um excelente final de semana, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Você que sentir no coração, compartilhe o link desse programa. Com certeza, Deus vai falar em mais corações. Seja um canal de bênção, em nome de Jesus. Pai do Senhor, Amanda. Pai Senhor, Júnior. Pai do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua casa, os seus planos, os seus projetos. Entregue, como nós oramos aqui, entregue ao Senhor. Amém. Entregue os seus problemas, essa situação que você está passando, entregue ao Senhor, confia nele. E Ele vai trabalhar na sua vida, na sua causa, em nome de Jesus. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Aleluia. Pai do Senhor, irmão Jonathan. Amém, meus queridos. Não desista da sua família. Amém. Família é projeto de Deus. Se é projeto de Deus, é bênção de Deus na minha e na sua vida. Não desista do teu casamento. Não desista dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até quinta-feira, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Tchau. Amém. Bom final de semana. Fica com Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, a família, a bênção meu lar. É Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar, pois sei que Tu és fiel, Tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de Tuas mãos. Minha descendência vai a Ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Sei que em minha casa estás, sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará, pois sei que Tu és fiel, Tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de Tuas mãos.
descendência vai a ti obedecer.